Voltei, quer vocês queiram ou não. Gostou, tá gostado. Se não gostou, aceita. Saudações, muchachos e muchachas do CEPI Professor Mariano. Ficar surpreendido, né? Eu também falo espanhol. Além de português, além de inglês, eu também falo espanhol, sou poliglota. Falo inglês, espanhol, português, ciências ocultas, línguas apagadas, esquilês. Aqui não, aqui é a top das top. Bora lá então, pessoal, para mais uma aula de história. Vamos finalizar o nosso conteúdo sobre a Segunda Guerra Mundial, o desfecho, o capítulo, a novela, o fim dessa novela sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, só para relembrar, na aula anterior vimos que a Alemanha, a Itália, Japão adotaram uma política declaradamente imperialista e deram início à Segunda Guerra Mundial. Né? Mas para a gente entender, Tiaiane do céu, por que esses países decidiram novamente entrar em guerra? Né? Qual que foi a causa? Por causa desses três países, né? A Alemanha, vamos lembrar que ela estava com dor de cotovelo, pois na Primeira Guerra Mundial ela foi considerada culpada de tudo, né? Teve que pagar tudo, nossa senhora. Foi a falência. Então ela estava nervosa, estava com orgulho ferido. Já a Itália era outra ressentida também. Ela participou, né, na Primeira Guerra Mundial ao lado da Inglaterra, da França e não obteve lucro nenhum. Não deram para a Itália os territórios que foram prometidos a ela. Então ela estava extremamente ressentida. Já o Japão queria, né, por sua vez, industrializar-se rapidamente, ambicionava ampliar seus mercados e novas áreas de influência. Então esses três países, né, estavam nervosos, sabe o que tá aparecendo? Igual minha mãe fala, tá aparecendo que as três beatas amarguradas, né? Alemanha, Itália e Japão. E começaram então a maquinar novamente para colocar o mundo em guerra. Esses três países são os responsáveis por dar início à Segunda Guerra Mundial. Essas três beatas amarguradas, ressentidas. Ó, gente, beata não é uma pessoa ruim. Eu sou beata, eu sou extremamente gente boa, da paz, amiga, tranquila, maravilhosa. Mas essas três beatas aqui, que eram a Alemanha, a Itália e o Japão, não era gente boa, né? Eles formaram um grupo, né? Formaram uma aliança chamada Eixo. Ficou conhecido também como Eixo Roma, Berlim, Tóquio, que são as capitais dos respectivos países. Então, de um lado estava o Eixo, e do outro, para lutar contra essas três beatas, estavam os aliados, que eram a Inglaterra, a França, a União Soviética e os Estados Unidos. Quem poderá salvar o mundo dessa Segunda Guerra Mundial? Quem vai vencer essa Segunda Guerra Mundial? Oh, e agora, quem poderá nos defender? Eu! Oh, e agora, quem poderá nos defender? Porém, antes de começar a guerra propriamente dita, haviam vários acordos firmados entre todos esses países que estavam em guerra novamente. Porque quando terminou a Primeira Guerra Mundial, todo mundo, nossa senhora, misericórdia, que guerra, hein, que horror, não vamos ter outra guerra, não. Então eles firmaram vários acordos, né? Firmaram vários acordos entre si, acordo de paz, apaziguamento, pacto de não agressão. Porém, né, quem que vai quebrar esses pactos? Os bonitos da carroça da Alemanha, né? Hitler, com a Alemanha, havia assinado, né, um pacto de não agressão contra a União Soviética de Stalin, onde o mesmo garantia que a União Soviética não atacaria o exército alemão em marcha para o leste. Em troca disso, Stalin ganhava o direito de ocupar parte do leste da Polônia e os territórios perdidos após a Primeira Guerra Mundial. Então estava muito bonito. Estava tudo muito tranquilo. Mas o que acontece? Hitler
bonito da carroça, quebrou esse pacto e vai dar bagunça. Então vamos pensar aqui, ó, esse pacto de não agressão assinado pela Alemanha e a União Soviética dava o direito da União Soviética ocupar parte do leste da Polônia. Porém, o que Hitler vai fazer, né? Hitler vai invadir a Polônia secretamente. Aí o trem esquenta, meu amigo. A Alemanha invade, né, ao oeste da Polônia, a União Soviética não vai ficar atrás e invade ao leste. Nesse momento, a Inglaterra e a França estavam tranquilinhas na casa dela, pensou, ai, gente, né, Hitler tá muito desaforado, fica nervosa também e declara guerra contra a Alemanha. Assim, em 3 de setembro de 1939, dá início à Segunda Guerra Mundial. Culpa do Hitler, que não cumpriu a palavra, que quebrou a palavra dele, culpa dele. Então está oficialmente aberta a Segunda Guerra Mundial. E já no início da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha adotou uma guerra relâmpago. Em 1940, ela conquistou 5 países de uma vez só: a Dinamarca, Noruega, a Holanda, a Bélgica e a França. Vixe, eles já conseguiram conquistar um país dos aliados. Será que o eixo vai vencer essa guerra? Será que o mal vai vencer? Não, meus caros amigos, a guerra estava apenas começando e a Inglaterra estava bem viva. A Inglaterra resistia bravamente ao bombardeio alemão. Eles conseguiram várias vitórias contra a aviação alemã. Então a Alemanha não conseguiu conquistar a Inglaterra. Toma, Hitler! O que eles decidiram? Decidiram se deslocar para o leste e marchar rumo à União Soviética. Estava indo atrás de Stalin. Essa Alemanha não para nunca. A Alemanha não quietava um minuto. Parecia aquelas crianças na igreja de domingo atrapalhando a gente escutar a palavra do Senhor. Misericórdia! Então a Alemanha, traindo o pacto de não agressão contra a União Soviética, invade a União Soviética em 1941, matando milhares de pessoas. Aqui vai ocorrer a maior batalha da Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Stalingrado. Os nazistas invadem a cidade industrial de Stalingrado e começa a atacar os soviéticos. Essa batalha ocorre de 1942 a 1943. Porém, os soviéticos, a União Soviética consegue vencer essa batalha. Toma, Hitler! 2 derrotas já, hein? A União Soviética consegue tomar os territórios ocupados pela Alemanha, consegue recuperar aqueles territórios ocupados pela Alemanha. 2 derrotas já, hein, Hitler? Então, saindo desse palco ali de guerra no Ocidente, vamos um pouquinho para o Oriente, lá no Japão. E o Japão? O que o Japão estava fazendo? Lá também estava pegando fogo. Tava uma briga muito grande entre o Japão e os Estados Unidos. Os dois disputavam os territórios e as áreas de influência. Ah, briga para todo lado, gente. Só relembrando aqui, o Japão fazia parte do eixo, fazia parte das 3 beatas, tá? O Japão, então, estava lá brigando com os Estados Unidos, os dois disputando territórios e áreas de influência, e em 1941, o Japão ataca uma base militar norte-americana no Havaí, destruindo boa parte da poderosa frota dos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos vai deixar para trás, né? Reagiram e declararam guerra contra o Japão. E nesse intervalo aí, gente, né, em 1942, o que acontece? O Brasil levanta, ó, eu aqui, quero participar também da Segunda Guerra Mundial. Pra quê, né, gente? Pra que fazer isso, né? Tá aqui tranquilamente, né? Pra quê, né? Então, em 1942, o Brasil alinhou-se aos Estados Unidos após ter vários navios afundados pelos alemães e declarou guerra ao eixo. Ousado o Brasil, né, gente? Mas pra que isso? Me fala. Imagina se Hitler
decide vir pra cá. Santo pai, nós tava enrolado. Mas voltando aqui, os Karate Kids, que é os japoneses, né, gente? Eles conquistaram vários territórios que eram de domínio dos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos não vai deixar barato, não. Aí o trem vai feder. Vai lá, gente, tomar território, tomar dinheiro dos Estados Unidos para ver o que que acontece. É lógico que eles não iam deixar barato, né? Então os Estados Unidos conseguem vencer o Japão, conseguem vencer uma importante batalha enfrentada pelos dois e dá sequência em linha de frente da Segunda Guerra Mundial. Isso é lógico, olha, o eixo só tá perdendo, hein? Ih! A partir de 1943, a União Soviética começa a marchar rumo à capital da Alemanha, que é Berlim, para pegar o Hitler, né? Porque tava todo mundo tranquilo, né? Assistindo seu Netflix. Mentira, não tinha Netflix naquela época, não. Mas tava todo mundo tranquilo, sossegado na sua casa. Hitler que decide colocar o mundo em guerra novamente, todo mundo pega esse camarada mesmo. Então a União Soviética marcha rumo a Berlim. Os Estados Unidos vinham atrás, conquistando e recuperando todos os territórios ocupados pela Alemanha. Mas antes disso, os aliados decidem passar na Itália. O eixo já estava ficando sufocado. A Itália, que não é boba nem nada, viu que ia perder, fez o quê? Pediu a renúncia de Mussolini. E eles assinaram um acordo de paz com os aliados. Mas Mussolini não vai desistir tão fácil, né? Ele ainda resiste com o apoio dos nazistas, porém, né, bonitão da carroça, não vai conseguir. Em abril de 1943, os aliados venceram Mussolini e ele e a sua companheira foram mortos pela resistência popular italiana. A resistência popular italiana é aquela assim, ó. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Italiano eu não falo muito bem, né? Mas houve na Itália um movimento, e essa música fez parte disso, é daquele período, mas só ficou famosa com La Casa de Papel, né? Onde os italianos resistiam contra o fascismo de Mussolini. E ele perde, e a Itália perde, e os aliados estão quase vencendo a Segunda Guerra Mundial. Agora só falta então a Alemanha para ser derrotada. Estava chegando o grande dia. Para isso, os aliados precisavam recuperar a França de Hitler. Lembra que lá no começo Hitler conseguiu conquistar a França? Então, para isso, os aliados precisavam recuperar a França, tirar a França do domínio de Hitler. Assim, em 6 de junho de 1944, foi chamado Dia D. Eles usaram isso em forma de código para que os alemães não pudessem identificar a data nas transmissões por rádio, porque eles tinham rádio, gente, eles escutavam. Imagina, falar, ó, gente, nós vamos atacar a Alemanha em agosto de 1944. Não, usaram estratégia, colocou o chamado dia D, que é considerado um ataque surpresa, o desfecho final disso aí. Então, em agosto de 1944, os aliados libertaram a França das mãos de Hitler e segue marchando para Berlim. Toma, Hitler! Assim, os aliados marcharam rumo a Berlim. Berlim estava sendo atacado por todos os lados. No desespero, Hitler exigiu que todos os alemães entrassem na guerra. Ele não poupou ninguém. Idosos, mulheres e até crianças foram obrigados a entrar nessa guerra. Mas isso foi em vão. Em 30 de abril de 1945, Hitler, percebendo a possível derrota, o que ele faz? Ele e a sua esposa Eva suicidaram. Você vê, gente, o cara faz isso tudo. O cara é responsável pela Segunda Guerra Mundial, mata milhões de pessoas e depois vai lá e suicida. Em 8 de maio de 1945, os alemães assinam sua rendição incondicional. Era o fim da Segunda Guerra na Europa. Então finaliza essa guerra no Ocidente, na Europa, porém no Oriente ainda estava lá o Japão resistente, estava lá ainda brigando com os Estados Unidos. E os Estados Unidos, querendo finalizar isso, querendo mostrar seu poderio bélico, lançaram 2 bombas atômicas sobre o Japão. Não tinha necessidade disso. Foi simplesmente para aparecer e para mostrar a sua força e destruiu completamente o Japão. A primeira bomba foi lançada em Hiroshima e a segunda em Nagasaki. Os sobreviventes dessa explosão atômica
tiveram de suportar terríveis efeitos de radiação nuclear. Queda de cabelo, queimaduras, leucemia, vários tipos de câncer, principalmente o de pele. Assim, em 2 de setembro de 1945, o Japão assinou sua rendição e era o fim da Segunda Guerra Mundial no Extremo Oriente. E as consequências dessa Segunda Guerra Mundial para a humanidade foi gigantesca. Estima-se que o número de mortos nessa Segunda Guerra Mundial foi de 40 milhões de pessoas. O Holocausto, provocado por Hitler, matou 6 milhões de judeus, 30 mil ciganos, centenas de milhares de soviéticos, homossexuais, deficientes físicos, padres e pastores que pregavam contra esta guerra. Ao final, houve um julgamento dos tribunais contra a Alemanha, que ficou conhecido como Tribunal de Nuremberg, que comprovou que um dos piores crimes cometidos nessa guerra foi o Holocausto, o extermínio de milhões de judeus provocados pela Alemanha. Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido essa matéria. Se ficou alguma dúvida, pode me procurar no privado. Estou aqui para responder as indagações de vocês. Desde já agradeço a todos pela participação e bom final de semana!